Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Terra, Gente, Tradições, nesta edição de domingo, onde nós entramos em sua casa com muita alegria, muita vivacidade e muita emoção aqui na Média Mais TV. Estamos na posição 706 da DSTV, 10 da TMT e TV Cabo. Dizer também que estamos em direto na nossa página do Facebook. Portanto, corra já, deixe ficar o seu comentário. Hoje vamos conversar com um convidado muito especial, o nosso convidado de luxo, que vai deixar ficar este tema muito preocupante. Encontramos algumas pessoas que têm aquela mania de dormir muito, acordam super tarde. Sabe qual é o significado? Há muitos ataques. Portanto, vamos conversar com o apóstolo Abraão Paulo Matuque, ele que vai explicar-nos melhor acerca deste tema. Portanto, sem mais demoras, boa tarde, apóstolo, seja bem-vindo ao programa Terra, Gente e Tradições. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e damos graças ao nosso bom e maravilhoso Deus por este dia extraordinário. Pois, eu sei que não é fácil ter o apóstolo aqui no nosso programa. Desde o ano passado, uma correria e graças a Deus hoje conseguimos. É verdade, é verdade. Eu sei que este tema eu tirei de uma das pregações do apóstolo que explicava que é melhor ter muito cuidado, não dormir muito, porque há muita visitação do demónio. É verdade. Muito sono, dormir muito, abre portas para ataques demoníacos, porque eles trabalham à noite, tal como a própria Bíblia diz, são agentes das trevas, trabalham em momentos de trevas. É por isso há que ter muito cuidado com dormir muito. Pois, eu quero saber do apóstolo o que é na verdade sono. Sono, numa definição, num conceito muito mais simples, é 10% da morte. Ou numa definição um pouco mais científica, é suspensão temporária da atividade perceptivo, sensorial e motora voluntária. Então, há uma suspensão temporária da atividade perceptivo sensorial. Pois. Sim. Curiosidade, apóstolo. Encontramos um grupo de pessoas que não conseguem acordar cedo, dizem, não, eu cresci assim, e muitas das vezes, quando amanhece, há a visitação dos demónios. A que se deve? Há dois pontos principais. Talvez, primeiro, colocar uma breve introdução quanto a esta questão de acordar tarde ou acordar cedo. E há pessoas que de fato não conseguem acordar cedo porque existe uma certa interferência demoníaca, mas também há pessoas que não conseguem acordar cedo por causa da preguiça, que é pecado. Há também pessoas que não acordam cedo porque dormem muito tarde. Temos esses três aspectos principais. Agora, teríamos que avaliar cada caso. É questão de preguiça, a pessoa deve vencer o pecado da preguiça. A própria Bíblia diz que preguiça é pecado. Pois. É questão diabólica, a pessoa deve ser liberta, ou mesmo um processo de autolibertação. Mas se a questão é que a pessoa dorme tarde porque prefere investir nas noites a trabalhar ou a orar, a meditar na palavra do Senhor, esse já é um outro aspecto. Agora, se for o caso daquela pessoa que fica toda a madrugada nas redes sociais, a ver novelas para acordar tarde, precisa também de uma certa libertação. Sim, porque está concentrado em coisas que não lhe são úteis na vida. Pois. É verdade que assistimos novela, mas qual é, se nós estamos a falar de um cristão ou de uma cristã, qual é o benefício que tem em estar diante de uma televisão 5 horas a repetir as novelas ou assistir novela do que estar a alimentar-se espiritualmente nesse período? Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas levam 5 horas a assistir televisão, mas não consegue 5 minutos
a orar. Aí já temos um problema muito sério. Pois. Sim. Interessante. E apóstolo, e como quebrar esse espírito da preguiçita? O apóstolo diz que a preguiça é pecado, é um espírito. Como quebrar? Não sou eu que digo que a preguiça é pecado, mas a Bíblia é que diz, a preguiça é pecado. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, o sábio Salomão disse: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, para a formiga te ensinar. Ela não tem líder, mas ela consegue juntar os mantimentos para o tempo do inverno. A Bíblia é que refere que preguiça é pecado. Se preguiça é pecado, então nós devemos confessar o pecado e tomar uma decisão de qualidade de sair da preguiça. Tão simples como isso. E é verdade que os próprios demônios aproveitam-se da sua preguiça. Aproveitam. Para dizer que há uma preguiça que não é normal. Há uma preguiça a pessoa não que consegue fazer nada, nem para procurar um emprego, para estudar. Há uma preguiça que não é normal. Eles procuram sempre uma porta, procuram uma brecha. E se nós damos essa brecha, através da preguiça, eles entram e amplificam aquilo que é o defeito do caráter ou que é algo psicológico, eles amplificam e nossa vida fica amarrada. Há pessoas que não conseguem sair para fazer nada, não conseguem sair, procurar um emprego. A pessoa pensa, eu tenho que procurar um emprego, mas não consegue sair, simplesmente porque está amarrada em algum lugar. Quando pensa em fazer, a preguiça vem, é um espírito. Pois, e depois eu não estou a conseguir trabalhar porque o meu vizinho, o meu amigo, o meu primo não está a ajudar-me a encontrar um emprego. Isso é uma desculpa, é uma desculpa. Na verdade, nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. A partir do momento que nós temos consciência do que está a acontecer, nós temos responsabilidade. Não podemos culpar os outros pelas coisas negativas que acontecem nas nossas vidas. É verdade que há muita gente que diz os culpados são demônios, os culpados são os meus pais, o culpado é meu vizinho, meus irmãos que não me ajudam. As pessoas atribuem a culpa, mas isso é somente uma desculpa. Nós temos uma responsabilidade em tudo que acontece nas nossas vidas. Porque a partir do momento que eu sei que o problema é o diabo, eu tenho ferramentas na palavra de Deus para lutar contra ele. Se eu não luto contra ele, então o problema deixa de ser dele, o problema é meu. Se eu acuso o meu irmão por não me ajudar, também é uma desculpa, porque o meu irmão conquistou com o trabalho que ele tem. Então, também tenho a responsabilidade de conquistar algo. Pois. Estava a conversar há alguns dias com uma jovem que já terminou o seu curso. Diz que tem certos problemas. Quando chega o momento para escrever, ela começa a sonecar. E está há mais de 6 meses que não consegue sair desta barreira. Ela, neste caso, ela precisa de entrar em oração? Sim, neste caso ela precisa de entrar em oração. Pode ser um espírito que limita o progresso dela, porque existem famílias que está escrito na arena das trevas ou nos altares familiares que esta mulher ou nesta família ninguém passa por este nível. Quando chega a um nível de romper a barreira, o inferno investe para impedir o progresso desta pessoa. Pode ser o caso desta irmã. Digo pode, é uma possibilidade, porque haverá necessidade de conversar para de fato entender o que está a acontecer. Pode de fato haver uma interferência demoníaca que necessita de oração e ela ser liberta deste sono.
Pois, para dizer que certas famílias há altares que consagraram de que não pode casar, não pode prosperar, não podem licenciar. Existe? Incluindo até morte prematura, atraçam, dizem, este homem ou os homens desta família não podem passar 30 anos. Os homens desta família não podem ter isto, ter aquilo. Os homens desta família não podem casar, as mulheres desta família não podem casar. Altares diabólicos, altares da feitiçaria, altares familiares, que está escrito. Quais são os sinais que demonstram que esta família tem uma certa maldição? Um dos sinais são aspectos repetitivos na família. Nós olhamos para as mulheres da família, por exemplo, ninguém casa. Podem ter filhos em casa, mas ninguém vai ao lar. Se vai ao lar, será um lar de lutas, vamos assim dizer. Será um lar de lutas. É um dos sinais. Problemas financeiros crônicos também é um dos sinais da maldição. Problemas de saúde crônicas na família também são sinais de maldição. Há famílias em que o bisavô morreu de diabetes, o avô diabetes, o pai diabetes, o filho também já é propenso a diabetes. E nós até podemos cientificamente dizer que é algo hereditário, mas os demônios aproveitam-se da linhagem sanguínea para perpetuar certo tipo de enfermidades e certo tipo de problemas. Não só problemas no lado feminino, por exemplo, problemas de concepção pode ser sinal de maldição na família. Problemas psicológicos e emocionais podem ser sinais de maldições na família. Pois. Pobreza crônica também pode ser um dos sinal sinais de maldição. Sim, a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se lermos do versículo 15 para baixo, encontramos lá a pobreza como uma das maldições. Sim. Interessante. Apóstolo, qual é a importância de acordar cedo? É muito importante acordar cedo. Primeiro, porque, tal como dizíamos antes, os demônios atacam à noite. E a hora preferida é quando nós estamos a dormir. Muitos ataques ocorrem na hora em que estamos a dormir. Então, se nós colocarmos um sistema, chamo de sistema de segurança, no nosso sistema, no nosso espírito, de despertar e termos, mesmo que sejam 5 minutos de oração, ajuda-nos muito, porque é sabido mesmo nas trevas que eles não atacam facilmente enquanto a pessoa estiver acordada. Mas quando a pessoa estiver desacordada, é muito fácil manipular o sono. Então, acordar cedo tem essa vantagem espiritualmente. E, por outro lado, a própria Bíblia diz: quem cedo me busca, me achará. Nós vemos vários exemplos de Jesus à noite ir orar até amanhecer. É um tempo sem muita perturbação para nós estarmos na presença do Senhor. Se formos ao nosso dia a dia, acordar cedo ajuda-nos a organizar o nosso dia, a termos mais tempo no dia, ajuda-nos na nossa disposição. Ajuda-nos na nossa disposição. Pois. Apóstolo, por que é que algumas pessoas, quando sonham a manter relações sexuais, dizem que são sonhos molhados, é algo normal? Não necessariamente, dizia. E existem, de fato, sonhos molhados e a ciência tem uma explicação para tudo. Mas, se olharmos do lado espiritual, se esses sonhos são recorrentes,
aí há uma forte suspeita de tratar-se de mulher espiritual ou marido espiritual. E há sinais de existir marido espiritual ou mulher espiritual. Agora, se o sonho é ocasional, pode-se considerar um sonho molhado, mas se é um sonho recorrente, aí temos quase 98% de certeza que trata-se de marido espiritual ou mulher espiritual. E quais são esses sinais que demonstram que a pessoa tem mulher espiritual ou marido espiritual? Na relação conjugal, o homem ou a mulher dificilmente sente-se satisfeito ou satisfeita com o seu parceiro. O outro aspecto, além da própria satisfação, o homem ou a mulher pode ter saudade do seu parceiro à distância, mas quando chega perto, perde toda a vontade. Às vezes é uma luta para o casal manter relações. O outro aspecto é o próprio casamento. Este tipo de pessoa dificilmente chega a um casamento. Tem homens que a priori, ou mulher que a priori aprecia, gosta, ama, mas quando está para entrar no casamento, tudo se estraga. Quando assumem seriamente a relação, é aí onde as coisas se estragam. Há outras que sentem dores nas suas partes íntimas quando estão para se relacionar com o seu parceiro. É um dos sinais. Outros sentem cheiro mesmo estranho, nauseabundo. É um dos sinais de existir, de ter marido espiritual. Pois, e para aquela pessoa que sempre tem sofrido ataques de marido espiritual ou mulher espiritual, que vem com aparências diferentes, em algum momento aparece uma cara familiar. Talvez dizer isto, os demônios têm a capacidade ou habilidade de se transformarem em vários tipos, em várias pessoas. Se ele traz uma cara familiar, é para poderes aceitar. Por tal como dissemos, sono é 10% da morte, mas ainda tens 90%. O teu espírito está ativo. Então, podes rejeitar. Se for uma cara familiar, facilmente aceitas. Mas às vezes não é uma cara familiar. A questão da cara familiar é para ser facilmente receptivo. Também vamos passar para o outro lado, que é a acusação. Às vezes, as pessoas que têm tido ataques desses espíritos, quando aparece uma cara familiar, começam já a levantar-se guerra, dizendo que é o tal fulano que está a enfeitiçar-me. Às vezes é falta de conhecimento. Às vezes é falta de conhecimento porque nós, posso assim dizer, para não me excluir, falamos do diabo, expulsamos o diabo, insultamos o diabo, mas nós não temos ideia, não conhecemos a ele. Ele tem várias formas de se manifestar, até pode usar a cara de um familiar. E às vezes esse familiar é inocente. Uma vez eu estava a explicar algo acerca da feitiçaria inconsciente. Há muitas pessoas que são escravas no mundo da feitiçaria inconscientemente. Se esta pessoa é escrava inconscientemente, onde quer que os que sabem das coisas forem, hão de usar a cara da pessoa. Esse é um aspecto. Outro aspecto é esta habilidade dos demônios de poderem se transformar em várias caras. O fato de eu sonhar com uma pessoa conhecida não significa que aquela pessoa é que está a enfeitiçar.
É aí onde vem a questão da interpretação dos sonhos, porque nós temos que ter a habilidade de interpretar sonhos. Se nós não temos a habilidade de interpretar sonhos, então é importante procurarmos alguém que saiba interpretar sonhos. Eu posso dar um simples exemplo. Sonhas, pode ser o teu marido, um familiar, a te atacar. Não significa necessariamente que a pessoa está envolvida. Pode ser um sinal de que quem está a fazer mal é uma pessoa próxima. Não que seja aquela pessoa, mas uma pessoa que está próxima de ti. Pois. E para aquela pessoa que tem sofrido ataques, depois chega uma certa fase, o marido espiritual já não tem acesso para aquela mulher e em algum momento tenta tocá-la, mas sem nenhuma porta aberta, ela começa dentro do sono a interceder. Pode ser uma libertação? Sim. E de fato, se a pessoa ou está séria ou é séria no Senhor, o marido espiritual não tem acesso, porque o diabo, quando falo de diabo, falo de toda a corte dele também. Ele só entra quando tem acesso nas nossas vidas. Quando a pessoa começa a lutar pela sua libertação e aquele marido espiritual tenta aparecer à noite, não tem sucesso nenhum, porque a pessoa está rodeada de fogo. Pois, para dizer que o sonho é um grande mistério. É um grande mistério. Há grandes portas abertas para o inferno, para quem não está atenta na vida de oração. Sim, de fato, o sonho é um grande mistério. Deus criou o sono para ser uma bênção, mas Satanás, como nós sabemos, usa tudo que Deus criou e tenta perverter. Então, o sono foi feito para ser uma bênção, mas ele interfere muito nos nossos sonhos. Ele interfere muito nos nossos sonhos. No sonho, você pode vender o teu futuro. No sonho, você pode ganhar sucesso na vida. Pois. Apóstolo, encontramos também outro grupo de pessoas que sonham alguém apertar o pescoço e meia volta, quando acorda, perde o ar, começa a gritar. Aquilo pode ser uma realidade? É uma realidade, não pode, é uma realidade. A vida é espiritual. Tudo o que é físico começa no espírito. O físico é a manifestação do espiritual. A Bíblia diz: nós somos espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. As coisas começam no espírito. Aquele homem espiritual, ou homem no cômputo geral, vem, sufoca a pessoa. E se a pessoa não grita Jesus, na maioria das vezes, e às vezes acorda mesmo com marcas de aperto, porque foi real, apesar de ser espiritual, mas tem efeitos no físico. Apóstolo, vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para a nossa segunda e última parte da nossa conversa. Obrigado. Vamos tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes aqui na Média Mais TV. Não saia daí e vamos perceber melhor este grande tema para você que tem o hábito de dormir muito. Até já!
Voltamos para a nossa segunda e a última parte do programa Terra, Gente, Tradições aqui na Mídia Mais TV, numa apresentação de Frida Nkunane. Também quero agradecer ao Said Cabeleireiros por ter cuidado dos meus cabelos, como também da Queen Elegance por disponibilizar este espaço magnífico. Recordar que estamos em estúdio com um convidado muito especial, o apóstolo Abraão, Paulo, melhor dizendo, Matuque, neste grande tema. Eu quero saber do apóstolo daqueles sonhos que a pessoa vê ali um grande banquete a comemorar com a família e ainda mais consegue engolir a saliva. Alguns dizem que é a comida da feitiçaria, por isso que alguns crescem a barriga. É possível. É possível. Tal como disse antes, a vida é espiritual. Existem banquetes da feitiçaria que as pessoas preparam, convidam os outros e inconscientemente as pessoas participam desses banquetes. E ao despertar, ao acordar, a pessoa sente de fato que eu estive num banquete. E depois começa a sentir os reflexos disso no seu organismo, no estômago, na garganta. Às vezes as pessoas dizem, sinto algo a circular na minha garganta, no meu estômago, porque participou de um banquete da feitiçaria. Não só a questão de sentir algo, a pessoa pode comer e depois não sentir nada. Mas qual é o fim daquela comida? É contaminar o organismo da pessoa. Quando eles querem plantar alguma coisa dentro do organismo da pessoa, eles podem convidar a pessoa para um banquete. Talvez pergunte o que é que pode querer plantar. Às vezes a pessoa de repente vê-se com comportamentos que não tinha antes. E a pessoa se pergunta, mas como é que eu estou a agir desta forma? Há uma semente que foi plantada naquele banquete. Por isso que alguns dizem que não, tem cobra na barriga. Sim. São questões espirituais, há operações que ocorrem na arena espiritual. Por isso que naquele momento da libertação, chamam disso na igreja, Sim. Começam a orar por aquela pessoa e começa a tirar certa sujidade estranha. Sim, começa a tirar certa sujidade estranha, vomita, os outros não vomitam, mas depois quando vão fazer as necessidades maiores, tiram mesmo. Já vi um caso de uma jovem que tirou mesmo das partes íntimas, aquilo parecia um pedaço de carne com raízes rodeadas, então acontece. Para dizer que o feiticeiro tem a capacidade de contaminar alguém que está a ver a sua vida na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Mas vamos equilibrar algo. Pessoas que não estão em Cristo ou está em Cristo, mas não anda de acordo com a palavra de Deus, ou há legalidades demoníacas na vida da pessoa que ainda não foram quebradas. Pois. E para quem sonha numa piscina, no mar, o que é que significa? É relativo. Todo sonho tem a parte positiva e a parte negativa. Por exemplo, se você sonha a nadar em águas cristalinas, tem um significado positivo, água é vida. Mas se sonhas em águas turvas, significa que existe algum problema. Tua vida está num ambiente turvo. Por isso que eu digo, o sonho tem um sentido positivo e negativo. Pois, se alguém sonha a afundar... A afundar também, a sua vida pode estar literalmente a afundar. Sim. E se a pessoa sempre sonha com rios? Depende. Por isso que eu digo, uma análise profunda é extremamente importante para chegarmos a uma conclusão. Porque há pessoas que sonham com rios porque existem espíritos das águas que perseguem a vida da pessoa. Tal como disse antes, água é fonte da vida, água é vida. Pode ser
Deus a falar com a pessoa acerca de mais comunhão com Ele. Então, há que fazer uma análise profunda, porque há muita coisa relacionada no sonho. Os movimentos, a tensão, o sentimento que a pessoa tem no sonho, para podermos interpretar com precisão o sonho. Mas existem estes dois aspectos, sentido negativo e positivo. Pode sonhar com as águas frequentemente, a nadar em água, porque há espíritos das águas a perseguirem a vida da pessoa, mas também pode sonhar com águas cristalinas, significando a pureza da vida da pessoa. Pois, para quem sempre sonha com o espírito das águas, pode ser a rainha do mar. Pode ser a rainha do mar, pode ser Leviatã, pode ser o deus dos Dagon. Então, a rainha é rainha, mas tem outros seres na água que trabalham com ela. Na vida natural, como é que comporta-se alguém que tem o espírito da rainha do mar? Na vida natural, existem vários comportamentos que a pessoa pode ter. Uma delas é a prostituição. Uma delas é a prostituição. A outra pode até não ser prostituição, como nós chamamos, porque quando falamos de prostituição, pensamos somente naquela pessoa que troca de homens todos os dias, está com um homem, mas pode não ser o caso. Pode ser o caso da pessoa sempre está numa relação sem nenhuma justificação plausível, a relação terminou. Entra numa relação, quando começa a relação é tudo amor, I love you, bombom, chocolate. Tempo depois a relação terminou sem nenhuma explicação. Esta pessoa sempre atrai homens e a maioria dos homens que esta pessoa atrai são homens comprometidos, são homens casados, porque o plano é destruir a vida desta pessoa. Há outros que têm espíritos das águas e se reflete no curandeirismo. Então, as pessoas manifestam como se fosse espírito de curandeirismo, mas a origem é nas águas. São alguns dos sinais de que alguém está possesso com espíritos das águas. Não só a própria feitiçaria também tem uma parte que tem origem nos espíritos das águas. Aí ficou um grande conselho do nosso convidado, portanto, estimado telespectador, para você que passa a vida a namorar com homem casado, cuidado mesmo, pode ser o espírito das águas, é melhor tomar um posicionamento. Para quem está a acompanhar o nosso programa e diz que não, apóstolo, eu estou cansada de andar com homens casados, qual é o conselho que vai deixar ficar? O conselho que deixo ficar para essa irmã que diz estou cansada de andar com homens casados, primeiro, desfaça essas relações com homens casados. Segundo, peça perdão a Deus. Quebre qualquer conexão com esses espíritos e depois ore ao Senhor para Ele te dar o seu homem. Talvez até a pessoa pode dizer, pastor, eu já estou a fazer isso há 1 ano. Seja paciente. Porque os espíritos que te afrontavam, que lutavam contra ti, eles ainda insistem em querer te levar de volta para a vida antiga. Seja persistente, seja paciente, seja resistente. Deus chegará em grande na sua vida. Para dizer que tenha a fé acima de tudo. A sua vez também vai chegar. Apóstolo, estamos na reta final da nossa conversa, neste grande tema. Eu sei que o apóstolo tem aconselhado várias pessoas e também tem acompanhado a muita gente no momento da cura e libertação, a quem não acredita que na verdade pode ser liberta desse espírito. Na nossa sociedade, muitas pessoas sofrem de
de marido espiritual, a mulher espiritual, ataques malignos satânicos de madrugada, principalmente naquele intervalo da meia-noite a 2 horas. Há quem diz que é a hora que o demônio começa a ganhar o seu poder para destruir as famílias. De fato, há uma certa verdade nisso. Porque se falamos de príncipes das trevas, é porque eles operam nas trevas. E segundo os que lá já estiveram, dizem que começam das 23 até às 6. Esse período da meia-noite até às 2 ou 3, geralmente é um período de reuniões. E quando terminam as reuniões, saem para fazer os ataques a partir das 2 ou 3 até às 6. É por isso que a maioria dos pesadelos as pessoas têm tido nesse período das 2 ou 3 até a alva, até o amanhecer. Por isso, quando alguém vai a uma festa, ou mesmo estando em casa, quando sai, naquele horário da meia-noite até 2, há uma certa diferença, um clima diferente. Sim, porque feliz ou infelizmente é a hora em que eles operam, é a hora em que eles se reúnem, é a hora em que eles tomam decisões sobre a vida dos outros. É por isso que dizemos, dormir muito, alguém vai tomar decisão acerca da sua vida. Porque você tem muito tempo a dormir e os outros estão acordados a tomarem decisões acerca da sua vida. Você acorda, desperta às 10, às 12, alguém já definiu como será o teu dia e dificilmente você consegue contrariar o que definiram naquelas horas. Pois. Sim. Para dizer que todo homem, quando chega ao final de semana, chega a casa dia seguinte ou anda sempre nas madrugadas, melhor tomar cuidado, porque está na companhia dos feiticeiros. Muito cuidado, muito. Não só feiticeiros, mas também agentes das trevas. Porque nem todos os agentes das trevas são feiticeiros. Mas todo feiticeiro ou feiticeira é agente das trevas. Podem, de fato, estar na companhia de agentes das trevas. Uma vez conversei com alguém que está na ala das trevas. Ela disse que a minha missão, eu fui batizada ou ungida para andar nos bares a destruir vida de homens. E ela dizia, eu até fui à escola bíblica, aprendi a palavra de Deus para destruir vidas. Sim. Ela dizia, bastava o homem sentar comigo, bebermos um copo, relacionar-me com a pessoa, a vida desse homem está destruída. De fato, há que ter muito cuidado, porque às vezes pensamos que são mulheres, uau, lindas, boazonas, que estão conosco, enquanto pode não ser. Pois. Sim. Por isso que nós encontramos aquelas mulheres, eu não sei se é um som que elas carregam ou outra coisa do outro mundo. Quando passam na rua, ela é a única. Podem estar voltando de 4 ou 5, mas a única que será vista será ela. Sim. No local de trabalho, ela é a única. Sim. Na família, é a única. Na faculdade, a única. E existe esse fato. Quando falamos antes de espíritos das águas, de fato, eles, vamos chamar unção, eles ungem ou consagram a certas pessoas para chamarem atenção. Há 2 cenários. Há aqueles que são conscientes, mas há aqueles que são inconscientes. Mas existe esse fato. Os que são inconscientes, ou as que são inconscientes, até ficam irritados, vamos assim dizer, com isso. Porque todo homem há de perseguir esta mulher. Não, ela não sabe que há certos espíritos que a acompanham e atraem homens ou mulheres. Sim. E também pode ter aquela opção de conhecer qualquer homem e sempre dar dinheiro com maior facilidade e esquecer-se da família. Sim, sim. Também pode ter esse fato, porque quando
eles têm essa parte, elas ou eles têm essa parte do homem ou da mulher, porque hoje em dia, tanto no sexo, do sexo masculino ou feminino, isso acontece. Quando a questão é essa, é para patrocinar o reino das trevas, então eles recolhem esses dinheiros para investir no reino deles. Para você que é casado e tem uma amiga e sempre gasta tudo que consegue e a sua família passa necessidades, portanto tome muito cuidado, ela pode ser ungida e está a cooperar com o reino das trevas. Estamos na reta final da nossa conversa. Qual é o conselho que o apóstolo Abraão vai deixar ficar acerca do nosso tema? Evite dormir muito. Dormir muito abre portas para os demônios destruírem a sua vida. Invista tempo em orar, invista tempo em meditar na palavra de Deus. A questão fundamental não é o tempo em que dormimos, mas a qualidade do sono que nós temos. Isso é que determina, porque há pessoas que dormem 8 horas, 10 horas, 12 horas, mas mesmo assim acordam cansadas. Então a questão fundamental não é o tempo, é a qualidade do sono que você tem. Então, o meu conselho é esse: evite dormir muito. Pois. Interessante, para dizer que no sono é normal a pessoa... Estou super cansada, as minhas costas estão doloridas. Significa que o demônio aí trabalhou. Há pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. O demônio pode não atacar diretamente a pessoa, mas se consegue atacar a mente da pessoa. Ao invés de ir à cama descansar, a pessoa vai à cama, está a pensar. A mente da pessoa não para de pensar. Esta pessoa vai acordar cansada. Pois, e encontramos também algumas mulheres que não conseguem dormir, dizem não, é preocupação, é tensão, por isso que ficam dias e dias sem conseguir apanhar sono. O diabo nunca vai atacar sem deixar uma lógica. Ele sempre vai trazer algo lógico. Ele sempre vai trazer algo lógico. Temos vários exemplos. Há dias conversei com alguém, não conseguia dormir, não conseguia se concentrar. Vários argumentos que a pessoa tinha aqui, não posso aqui mencionar. E só foram 30 minutos com a pessoa. Conversei com a pessoa, mostrei a palavra de Deus, saiu dali, tudo foi diferente. Ele sempre traz algo com lógica. Ele nunca vai trazer algo sem lógica, porque ele é um ser inteligente. Ele é um ser inteligente, ele sempre vai trazer a lógica. Pois. Apóstolo, chegamos ao fim da nossa conversa. Obrigada pela sua presença neste programa magnífico. Muito obrigado pelo convite e damos graças ao nosso bom e maravilhoso Deus mais uma vez por Ele ter permitido que estivéssemos neste lugar a compartilhar a palavra. Amém. Obrigada. Estamos ao fim de mais uma edição do programa Terra, Gente, Tradições. Quero aproveitar também este espaço para parabenizar a Dona Leia, que está a acompanhar o programa no seu bar. Todo o bairro de Chiquelene Compone acompanha o programa Terra, Gente, Tradições, como também a Média Mais TV. O meu muito obrigado a Canimamo do fundo do coração. Até próximo domingo. Aí ficou um grande conselho do nosso convidado, do apóstolo Abraão. Portanto, tenha muito cuidado de andar com homens casados, porque não é algo normal, é um espírito maligno. Para você que é casado e diz que não, eu tenho que ter uma amiga fora, cuidado, estás a cooperar com o reino das trevas. Até a próxima semana, se Deus quiser. E fique na restante programação da Média Mais TV. O meu nome é Frida Alconoana. Tata.